Meus irmãos, nossa transmissão caiu, mas já estamos aqui restabelecendo aqui. Paulo. Não sei por isso. Pode ser, ô Paulo. Paz, meu pastor. Glória a Deus. Vamos Paulo, lá. alguém entrou aqui numa ligação e derrubou a transmissão. Não sei. Só Amém. Jesus na causa. Vamos lá. Continuando aqui para não perder aqui o raciocínio, ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a manter-se afastado do pecado e compreender as coisas espirituais, conforme descrito em 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 a 16. Em Efésios capítulo 4, verso 7, veremos que os membros individuais do corpo de Cristo só podem crescer em compreensão e em poder à medida que cada um possui e usa um benefício de todos, né? Que são os vários dons distribuídos ali pelo Espírito. Dons que habilitam a trabalhar como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação do corpo. Também é verdade que os homens são limitados no próprio entendimento do propósito de Deus, até que o vejam em operação e percebam que eles mesmos são parte dela, na comunhão dos santos. No capítulo 3 do livro de Efésios, verso 18, ele diz: possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. A palavra traduzida por poderes e também o verbo compreender tem um significado de zeloso esforço de aprender. Dão mostras da dificuldade da tarefa enfrentada simplesmente porque não é mera proeza intelectual, mas é uma questão de experiência, de prática, uma convivência em amor. E o que não é Tu tá em algo modo avião? fácil, que não é algo fácil. Então, não pretendemos dar explicações detalhadas aqui para os significados de a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, mas justamente sentir com o coração, mente e intuição as inúmeras dimensões do amor e a trabalhar esse amor em toda a contextualidade da vida. Essa era a vontade que tinha o apóstolo Paulo dessa bênção derramada ali sobre os de Efésio. O poder de Deus capacitando e habilitando aqueles a perseverar sempre nos caminhos do Senhor, né? E transmitindo isso adiante, esse amor recebido, sendo transmitido através da vida daqueles a qual Deus alcançou, para que outros viessem a ser também alcançados. Que maravilhoso testemunho! Que maravilhoso testemunho o Senhor derrama sobre nossas vidas, para que nós possamos, a cada dia, testemunhar de si mesmo, uma alta avaliação daquilo que Deus fez em nós, e testemunhar também de outros, nos alegrando justamente dessa obra maravilhosa que Deus fez em nossa vida, e vendo também isso sendo realizado na vida dos outros irmãos. Isso também é amor. É você se alegrar justamente com a alegria do próximo. Aleluia. Quer comentar, meu pastor? Fique à vontade. Estava aqui meditando na questão do fortalecimento, né? E vendo que a igreja ela tem esse poder. Quando Paulo fala sobre o corroborados, Paulo estava dizendo, falando de pleno, né? Sejam Verdade. plenos, é a questão da busca constante. Então, quando nós paramos, é como quem anda de bicicleta, né? Quando você anda de bicicleta, você está bem abrumadinho. Quando você Verdade. para, ou você coloca os pés no chão, ou você cai, porque você para de exercitar. Então, a vida da igreja realmente é um constante exercício, né? Um constante exercício. Ela vem acompanhada da obra maravilhosa do Espírito Santo, mediante algo que deve ser automático, que é o fruto, né? O fruto do Espírito que vem trazendo aqui a firmeza para a vida desta igreja. Verdade. É muito importante
relevante nós observarmos que muitas vezes a igreja, ontem à noite eu ministrava no culto online, em relação justamente a isso, porque uma palavra que o nosso pastor trouxe numa live aqui numa das quartas-feiras à noite, nosso pastor presidente, e esse momento foi um momento que Deus nos parou a nós refletirmos em relação ao nosso culto, nossa vida, em relação à adoração nós estávamos prestando, trazendo para Deus. Então, talvez muitas dessas coisas Deus rejeitou, Deus percebeu, porque não estavam definidas com o propósito correto de Deus. Glória a Deus. Nosso terceiro subponto, habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, no capítulo 3, verso 17, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katokei, significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que, sem Cristo, a igreja não pode subsistir às forças do mal, conforme descrito em Mateus 16, 18. É justamente uma outra maneira de expressar a obra que Deus quer operar no homem, que, portanto, pode ser um assunto em favor dos outros, é habitar Cristo nos seus corações. A habitação de Cristo no coração é justamente o fortalecimento pelo Espírito vindo ao homem interior. Né? Não são duas operações ali distintas, tá? Nem sempre Paulo é claro em distinguir a obra de Cristo e a do Espírito, como ele faz ali em Romanos capítulo 8, verso 9, como ele bem capítulo 14, verso 16 ao 18, diz assim em Romanos 8, 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em João capítulo 16, João capítulo 14, do verso 16 até o 18, diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. A fé é descrita como requisito, justamente da parte humana, justamente dessa atitude do homem que recebe esse sacrifício vicário de Jesus como sendo suficiente para o salvá-lo. Então, Cristo espera apenas por essa disposição e desejo de que ele venha entrar com toda a plenitude de bênção que sua presença oferece, conforme descrito ali em Apocalipse 3:20. Sua presença significa não apenas poder, mas também sabedoria e, acima de tudo, amor. E é para o amor que se volta justamente agora o apóstolo Paulo. E o amor ela continua sendo justamente o tema até o fim do seu livro. A dispensação desse amor do apóstolo quando Deus, né, o comissionando ali no caminho de Damasco, e após passar 3 dias sem comer, nem beber, e cego, né, justamente quando Deus ali o faz, revelando ali através daquela caidura das escamas que estava em seu rosto, ele volta a enxergar, ele vem a reconhecer verdadeiramente aquela obra que Deus iniciou na sua vida. Paulo verdadeiramente ali foi transformado, isso já no caminho de Damasco, e passou 3 dias, né, em oração e em jejum, e ali compreendendo dessa grandeza que Deus havia chegado até ele. Ele vinha reconhecido verdadeiramente que aquele quem ele teve um encontro no caminho de Damasco era aquele a quem perseguia, porque o próprio Jesus assim o identifica. Que Deus nos dê graça a cada dia, nos dê discernimento para estas coisas, essas maravilhas de Deus que opera na nossa vida. E aqui nós atingimos justamente o nosso primeiro objetivo, que foi refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. É verdade, Paulo. Eu estava aqui justamente meditando nessa palavra que você proferiu em relação ao habitar. Né? Então,
nós sempre costumamos falar sobre isso e fica um pouco difícil para quem olha para nossas vidas procurar ver essa habitação se não há uma gerência do Espírito Santo, né? Não há essa luz que brilha constantemente. E fico preocupado, e muitos dos irmãos que têm compromisso com a palavra também têm essa preocupação, quando nós olhamos e vemos um evangelho um pouco genérico em relação às verdades centradas da palavra de Deus e que não traz realmente esse evangelho genuíno. Então, claro e evidente que nós estamos em outro contexto, mas quando eu olho até alguns irmãos do nosso meio, do nosso próprio ministério, até homens bem entendidos, que quando eu vejo o diálogo deles, a questão deles, bem intencionada, sem nenhuma pessoas maravilhosas, mas que muitas vezes me preocupa no fio da meada, quando eu vejo uma preocupação em adaptar a palavra para uma geração diferente. Meus irmãos, não tem como adaptar o evangelho para uma geração diferente. Não dá para mexer na escritura. Então, é a geração que deve ser adaptada para o evangelho. A geração, até a questão da cultura e fere os princípios da palavra de Deus, deve ser adaptado ao evangelho. E, às vezes eu vejo uma preocupação muito grande de pessoas querendo trazer uma forma de olhar o evangelho diferente para atrair pessoas. Meus irmãos, se não houver fé, se não houver comprometimento, se não houver o abandono do pecado, se não houver simplicidade e humildade, fica muito difícil nós abraçarmos realmente o evangelho. É muito difícil mesmo. Mas precisamos buscar essa questão, essa reflexão em relação a esse sentido que o próprio Paulo já fala aqui no texto, quando ele fala do habitar, né? Esse habitar permanente. Agora é um crescimento, né? É algo que não mais é passageiro, gera crescimento, gera força, gera fruto, gera mudança. Então, me preocupa às vezes quando eu olho para algumas pessoas achando agora que elas são exclusivas. Elas têm o dom, elas têm a oração, elas têm o manto, e esquece que nós, na sua totalidade, como igreja, somos o templo e morada do Espírito Santo. E ele habita conforme o seu querer, e a glória ela não é nossa, ela não fica aqui. Mesmo nós padecendo, mesmo passando por doença, passando por sofrimento, não existe mérito para nós. O que nós tínhamos, irmãos, era uma herança, a nossa herança, a princípio, era a condenação. Nós somos, o próprio texto, o próprio Paulo vai falar sobre isso, e a própria Bíblia também é muito enfática, quando vai dizer que nós somos enxertados, nós somos filhos por adoção, Deus nos adotou, pela sua misericórdia. Então, que crédito temos de acreditar na nossa conta? Não temos crédito. Só temos a nos humilhar e dizer muito obrigado, Senhor, porque mesmo nós sendo tão falho, tão pecador, como ele também olhou para aquela mulher pecadora, né? Quando os homens quiseram apedrejar, e Jesus tem misericórdia dela e pergunta: onde estão os teus acusadores? O que é que a mulher fala? Ele diz: aí Jesus traz uma palavra que nos leva a refletir sobre isso, sobre os dias que estão vivendo. Ele olha para aquela mulher, eu acredito, com um coração cheio de amor, um amor imensurável, e Paulo também, como nós compreendemos um pouco desse amor, olhou e disse: sim, agora tu vai e não peque mais. Não foi vai e tenta se segurar. Não foi vai e tenta não voltar para a tua vida. Não, é vá. Uma ordem imperativa de quem está dizendo: compra o livramento que eu lhe dei. Compra agora o chamado. Seja fiel à minha palavra. Compreenda isso. Então, o que é que está faltando muitas vezes em nós? Para nós compreender isso aqui que Paulo falou, que habite, essa habitação. É que, meu irmão, nós precisamos reavaliar. Eu, como pastor, trabalhando ainda nessa pandemia, não parei até hoje, graças a Deus. Eu acho que alguns aspectos
eu e toda a igreja tem trabalhado ainda mais em outros aspectos, temos enxergado de uma forma diferente. E é interessante, Paulo, que estive analisando esses dias, que pensando assim, Senhor, quando tudo voltar, como é que nós vamos se comportar, né? Será que nós vamos cumprir realmente o que o Senhor está falando conosco? Senhor, quando eu pegar a primeira vez pelo microfone, eu falo o quê? Eu só choro, né? Nós vamos ficar calados, como ali faz os times de futebol, né? Pelo luto de alguém, vamos passar aqui 5 minutos calados. Então, meus irmãos, nós precisamos refletir, precisamos analisar essa perspectiva para que não venhamos estar sempre errando o mesmo ponto. Será que é alguém que pensava em si mesmo? Será que é alguém que, eu não vou para a igreja por causa de B? Eu acho que eu não vou mais para a igreja porque alguém não me saudou. Quer dizer, e a habitação? E o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo está lá movendo essa pessoa? Então, é bom, né? Parei aqui um pouquinho para nós refletirmos em relação a isso. É bom pensarmos sobre isso, porque eu falo que nem o pastor Antônio José, por mim, irmãos, eu não tenho nenhuma preocupação, Deus sabe do meu coração, de estar preocupado em voltar, tem que voltar 20%, vamos ter que voltar dia 22, meu irmão. Não estou nem preocupado com isso, a igreja está trabalhando. Agora, a nossa preocupação é claro que estar mais próximo, a gente consegue ajudar mais em alguns aspectos, mas em outros aspectos, meus irmãos, é individual. Não tem como, não tem pastor, não tem bispo, não tem pão de joelho, não tem oração. Tem que haver um arrependimento verdadeiro, o amor verdadeiro, o abraço verdadeiro daqueles que agora, vivo o que Paulo disse aqui no item 3, é habitado por Cristo. Há uma habitação permanente. Todo dia Deus está varrendo a casa. Todo dia Deus está cuidando da casa. Todo dia precisa cuidar da casa. Se não cuidar da casa, nossa vida pode viver uma vida, ficarmos vivendo algo totalmente diferente daquilo que foi proposto pelo próprio Evangelho. Glória a Deus, aleluia. O irmão fez muitas ressalvas importantes. Falou da questão do crédito, né? Na verdade, se temos algo na nossa conta, é um débito muito grande. Né? Se é que temos, porque é uma conta impagável, essa salvação que Deus providenciou para nós. E uma outra observação que eu fiz, enquanto o irmão falava, é dessa questão do cristão, ele ter essa compreensão, e eu acho que é uma compreensão muito essencial, né, que um novo convertido deveria de ter, é de que o evangelho, a palavra de Deus, é Deus quem nos molda. Não somos nós que moldamos a Deus, ou justamente aquilo que rege a igreja. Né? Nós temos que compreender justamente isso. A palavra de Deus é que é a nossa bússola e nenhum ser humano pode ser considerado uma bússola para reger essas coisas, principalmente da igreja. Que Deus nos dê graça para termos essa compreensão. Sigamos aqui para o capítulo 2, arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Se não há amor, o Espírito de Cristo não está presente, por isso não pode haver entendimento. João 7, 17 e 15, verso 9, expressam este mesmo fato ao mostrar que a compreensão ocorre só onde há obediência, a qual é justamente o fruto do amor. A impossibilidade de se manter a fé em Cristo sem o amor é um dos grandes temas de 1 João. De fato, a compreensão deriva da necessidade do amor. Né? O que faríamos sem o amor? Nada faríamos sem o amor. Não tem como justamente expressar essas grandezas de Deus, essas benfeitorias que Deus tem nos proporcionado em toda a nossa caminhada cristã, né? Sem o amor, sem que nós tenhamos essa vontade de que, assim como nós nos regozijamos e nos alegramos a cada dia, porque Deus fez essa obra em nossas vidas, né? Não tem como nós não espalharmos isso adiante, não falarmos dessas grandezas e desse amor de Deus. Né? Isso seria pensar somente em si mesmo. Seria muito egoísta da parte de alguém que simplesmente recebe algo tão maravilhoso,
né, e não conta para ninguém como se isso fosse um segredo. Não é segredo nenhum de que Deus, né, quando amou toda a raça humana, enviando ali o seu filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós pudéssemos estar salvos diante da sua presença e que um dia pudéssemos herdar justamente os céus, por esse amor maravilhoso derramado ali com aquele único sacrifício suficiente para as nossas vidas, que foi o sacrifício de Jesus. Quando ele derramou aquele sangue precioso, né, ele nos lavou verdadeiramente, nos justificou diante de Deus, e essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que derramemos também ao nosso redor e para com os outros esse amor que foi derramado por cada um de nós. Aleluia. Verdade, Paula. Olhando para essa perspectiva do amor, não tem como a gente não, durante esse período que nós estamos lendo, não lembrarmos, né? Os irmãos que estão em casa podem pegar a sua Bíblia e ler 1 Coríntios capítulo 13, né, Paulo? E Verdade. ver o que Paulo, com muita propriedade, ele fala sobre o amor. Então, irmão, se nós quisermos amar, é claro que é o Espírito Santo que vai nos ajudar, mas primeiro nós precisamos compreender. Eu creio que durante a lição nós iremos compreender isso. Busque compreender o que é o amor de verdade, porque, irmãos, tem hora que, quando eu observo bem direitinho o que é amar, como sempre repito na congregação, eu acho que eu ainda estou aprendendo a amar. Não é Verdade. fácil, também dizer que é fácil amar, em alguns aspectos, sim, é fácil, mas tem hora que só a graça, só a graça. Verdade, meu pastor. Glória a Deus. Nosso primeiro subponto, o amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, conforme descrito em 1 João 4:8. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade, conforme descrito no capítulo 5 de Efésios, verso 2. O amor é o resumo da lei e dos profetas, Mateus 22:40. O sinal dos discípulos de Cristo, João 13:35. A prova de filiação com Deus, 1 João 4:7. E deve ser expresso por meio de atitudes concretas, 1 João 3,17. O amor é o maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito, 1 Coríntios 13:13. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Glória a Deus. Efésios 5, do verso 1 ao 2, diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E o que é ser esse imitador de Deus? A palavra imitar vem da mesma palavra que mímica. A mímica era a parte mais importante do desempenho de um orador. Três coisas faziam parte da vida de um grande orador: teoria, mímica e prática. Quem quiser ser um grande orador, procure imitar esses grandes oradores, né? Mas, então, nessa questão, mas se você quiser ser justamente um imitador de Deus, não tem como você não expressar o amor, para que você possa alcançar esse meio termo da compreensão do que é imitar a Deus. Andar em amor denota em ação habitual, e fazer do amor a principal regra da nossa vida deveria de ser a nossa conclusão final, né? Diante de todas as dificuldades que vivemos, que vemos, né? E muitas vezes passamos neste mundo, a compreensão que nós temos, e a maioria vai ter essa compreensão, é de que falta amor no ser humano. Mas muitas vezes as pessoas não têm compreensão do que é verdadeiramente o amor humano e o que é ser um imitador do amor de Deus. Há uma grande relevância, né? Muitos se amam, muitos amam, mas da forma como Paulo pediu para que Deus operasse ali com poder na vida daqueles de Éfeso, era um amor muito mais especial, muito mais excelente. Não tem comparação, né? E a gente vai ver que essa vontade de Paulo, justamente para a vida daqueles de Efésios, era justamente para que esse viesse a expressar, assim como ele mesmo expressou, né? E deu a sua vida em nome do Evangelho, sofrendo por amor daqueles a quem antes ele perseguia, mas que agora ele havia tido uma outra compreensão. E esse amor de Deus havia inundado ele de tal forma
que agora ele estava disposto a dar a sua vida, né, em favor daqueles a quem Deus havia alcançado. Quando eu analiso em relação à compreensão desse amor, nos leva justamente a trazer uma reflexão de que tudo que nós fazemos para Deus é claro que é feito com amor, mas você vai ver que Paulo vai tratar justamente em relação, no aspecto de relacional, né? Paulo vai trazer aqui também um amor que é abrangente na área relacional de pessoas. Então, esse amor tanto nos ajuda a compreender o tamanho da grandeza da bondade de Deus, como também esse amor ele deve ser definido com características próprias do próprio amor de Deus como fruto do Espírito. Verdade. Então, é claro e evidente que pessoas que não têm o Evangelho em si, o Espírito Santo, elas conseguem amar de uma forma totalmente diferente. Mas o amor, ele é isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13. Ele é totalmente desprovido de razão, ele é desprovido de força própria em relação a fazer o mal, ele é benigno, né? Benigno traz em si uma relevância muito grande, porque ele vai dizer que o amor é paciente. Então, como ser paciente em meio a um mundo que está vivendo caos? Claro e evidente que estamos vendo as melhoras na nossa cidade de Fortaleza, em algumas partes do Brasil, mas tudo é muito fértil ainda, as consequências que trazem esse isolamento social para a sociedade como um todo, as consequências e os benefícios são, precisam ser analisados, né? Precisam ser analisados. Então, que Deus nos ajude a cumprir, a compreender, né, esse amor que foi um dia entregue na cruz pelas nossas vidas. Um amor que não tem como, não temos palavras, nem os discípulos, nem os apóstolos acharam a palavra apropriada para transmitir a ideia desse amor. Glória a Deus. Um amor tão excelente que é sem interesse, né? Glória a Deus. Nosso segundo subponto, arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor, conforme descrito no capítulo 3, versos 16 e 17. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma, conforme descrito em 1 Coríntios 13, verso 1 a 3. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino, descrito no capítulo 3, verso 18. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, capítulo 3, verso 19, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Nessa oração do capítulo 3, do verso 16 ao 19, as petições do apóstolo são como o degrau de uma escada, cada uma delas subindo e se elevando cada vez mais, baseada em todas nas que vieram anteriormente, né? Solidamente entrelaçadas, cada ideia leva à ideia seguinte. O ponto culminante da oração está nas últimas palavras do versículo 19, para que sejais preenchido até a plenitude de Deus. O que Paulo pede aqui para Deus? É importante notar que a oração de Paulo ela é uma súplica justamente por poder interior, conforme descrito no capítulo 3, versos 16 e 17. Para que as riquezas da sua glória vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. E que Cristo habite pela fé em vosso coração aqui, a fim de que, arraigados e fundados, fundamentados em amor. Paulo aqui ele não está pedindo que haja mudança nas circunstâncias em relação a si mesmo, nem em relação aos outros. Ele ora justamente pedindo poder. A preocupação do apóstolo aqui não é com as questões materiais, mas justamente
com as coisas espirituais, ou seja, com as coisas essenciais, aquilo que verdadeiramente importa, aquilo que era suficiente, necessário para ele. Ele também entendia que isso era necessário àqueles de Efésio, a quem ele orava a Deus e intercedia por estas coisas, né? É uma continuidade da habitação de Cristo na vida do cristão, na vida do convertido, né? E essa habitação sendo justamente necessária para que ele pudesse caminhar na sua jornada cristã, né? Justamente firmado, fundamentado, né? Não fosse essa graça de Deus nas nossas vidas, né? Se o Espírito do Senhor não fosse conosco, né? Nós não conseguiríamos de forma nenhuma dar um passo sequer nesse mundo, sem que tanto o entretenimento já lançado no mundo tirasse logo, logo o foco que nós deveríamos de ter a palavra do Senhor, né? Tantas coisas nos desvirtuam, mas não nos fazem afastar, justamente porque essa graça de Deus operante na minha vida e na sua vida, naquele que se converteu, reconhecendo justamente isso, o sacrifício de Jesus como suficiente, e é isso que nos capacita a cada dia e nos faz caminhar nesse caminho maravilhoso, né? Muitas vezes atribulado, mas nós somos sustentados como que pela mão, como que Deus segurando por nossas mãos para que nós não venhamos a tropeçar e consigamos trilhar esse caminho maravilhoso a qual Deus separou para cada um de nós. A intensidade do amor de Cristo é o nosso terceiro subponto. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo, conforme descrito no capítulo 3, versos 18 e 19. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. 1 João 4, 10 e 11. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de Deus, conforme descrito no capítulo 3, verso 19. Precisamos e temos que entender essa necessidade de ser fortalecidos com esse poder de Deus, porque nós somos fracos, né? Porque o diabo é astucioso, porque o nosso homem interior depende justamente desse poder para que nós vivemos em santidade. O amor é a principal virtude cristã e está descrita em 1 Coríntios 13, de 1 a 3. O amor é a evidência do nosso discipulado, como descrito ali também em João 13, 34 e 35. O amor também é a condição para realizarmos a obra de Deus, escrito lá em João 21, versos 15 ao 17. O conhecimento incha, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8, 2. Glória a Deus. Nós atingimos, assim, aqui o nosso segundo objetivo, que era justamente destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Verdade. Eu estava aqui meditando nesse segundo ponto, arraigada e fundamentada em amor, lembrando o que Pedro falou aqui, 1 Pedro capítulo 5, e o verso 10, quando ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, Pedro está trazendo aqui a palavra, dizendo que ele mesmo, quem? O Senhor. É o Senhor que faz isso na nossa vida. Ele nos aperfeiçoa, ele também firma, ele fortifica e ele fundamenta. Então, Paulo disse há pouco que não é um mérito humano, né? Não tem como nós procurarmos aqui. É claro que o esforço para estudar, para buscar o conhecimento, ele é algo que deve ser buscado, independente dos dias estejam ruins ou os dias estejam bons, deve ser buscado. Mas quem vai dar um crescimento, se nós abrirmos o coração e deixarmos Deus operar, é o Espírito Santo. É Ele que vai falar conosco, é Ele que vai reger a nossa vida, gerenciar a nossa vida. E isso, meus irmãos, é importante porque se o Senhor nos dirigir, nós estaremos
caminhando passos firmes, porque muitas vezes as nossas atitudes, os nossos passos, eles podem não ser tão firmes. Mas quando Deus nos traz essa segurança nele, esse amor verdadeiro que abrange a nossa vida, e é disso que nós precisamos, compreender o tamanho do amor de Deus. Há dias, conversava com um irmão, ele falando sobre isso, ele disse assim, eu não compreendo, eu não sei, né, como é que é o processo que Deus faz com uma pessoa que tem uma vida totalmente avessa ao Evangelho e muda até suas características físicas do seu corpo pelos prazeres carnais e de repente agora volta, como é que vai ser essa pessoa? Como é que a sociedade vai enxergar essa pessoa? Como ex isso, como ex aquilo? Eu disse, meu irmão, não duvide do poder do Evangelho. As consequências dos nossos atos passados, muitas vezes, eles nos seguem, mas o amor de Deus, ele consegue, e o Paulo falou sobre isso, né? A dívida era muito grande, a nossa dívida como pecador, desde o princípio, não começa quando nós, já na idade bem mais adulta, fazemos alguns pecados, não. Ela vem trazendo uma consequência desde a queda de Adão. Isso foi pago na cruz do Calvário. Não tem como, nós não temos condições de pagar o preço pela nossa própria salvação. A nossa salvação que recebemos de Cristo, ela foi mediante o sangue do Cordeiro Imaculado, que tem nos trazido, nos adotado, nos arraigado, nos colocado nessa videira verdadeira. Glória a Deus. Aleluia. Nosso terceiro ponto vai falar sobre a bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. A oração de Paulo é justamente uma súplica por esse poder da plenitude de Deus, né, para que sejais preenchido até a plenitude de Deus. Provavelmente nenhuma oração ela poderá ser mais sublime do que essa, né, porque ela inclui todas as outras. O seu sentido pleno está além da nossa compreensão. E é bem provável que ela tivesse vindo a ser a oração que os Efésios estimassem com maior valor, com maior nível espiritual. Embora Deus seja transcendente, nem os céus dos céus possam contê-lo, conforme descrito ali em 2 Crônicas 6:18, ele habita em nós de forma plena. O pedido de Paulo é que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E não há como alguém que seja tomada de toda a plenitude de Deus não trilhar um caminho maravilhoso ao qual nós fomos separados, né, diante da sua presença, mas isso não quer dizer que em algum momento de nossas vidas não venhamos a sofrer perseguições, tribulações e aflições, né? O próprio nosso Senhor Supremo ali, Jesus Cristo, quando nos instruindo acerca dessas coisas, que no mundo teríamos aflições, era justamente para que nos precaver acerca dessas coisas que viriam. Entendendo que ele próprio disse, né, que se perseguiram a ele, não perseguiríamos a nós, né? Nós não seríamos aqui mais excelentes do que Cristo para não sermos nesse mundo perseguidos. Que o maior perseguido em relação ao cristianismo não foi outro, senão o próprio Cristo, né, que padeceu até a morte. O único que morreu verdadeiramente inocente, né? Todos nós somos pecadores, continuamos na questão de pecado, mas não continuamos nas práticas pecaminosas. A graça de Deus, ela nos habilita justamente a isso, a não vivermos em práticas pecaminosas. Então, se nós convertidos como cristãos vivemos em práticas pecaminosas, temos que rever as nossas práticas, porque assim esse poder de Deus ele nos habilita justamente a isso, a vivermos neste mundo não desvirtuados, mas com toda a virtude a quem Deus tem separado e capacitado para essa tão perfeita e boa obra. Então, tenhamos que entender isso. Isso é ser cheio justamente da plenitude de Deus. Verdade, Paula. É até muito perigoso para algumas pessoas quando elas
tento compreender o sofrimento relacionando justamente a sua forma, podemos dizer assim, muitos irmãos não gostam de trabalhar na obra de Deus porque dizem que quando for trabalhar na obra de Deus, eles serão perseguidos. Meus irmãos, se agradar a Deus é ser perseguido, então eis-nos aqui, né? Eis-nos Glória a aqui. Deus. As consequências dos nossas escolhas, o próprio Jesus fala sobre isso, que quando ele vem falar sobre família, de relacionamento, ele fala sobre isso, ele vai dizer, eu não vim trazer paz, mas espada. Ele estava dizendo que quando alguém, de repente, sai do seio da sua família, levando para si a responsabilidade de defender o evangelho e a palavra de Deus, com certeza vai haver ali uma divisão, porque agora a luz que dissipa as trevas está ali agora habitando naquele lugar. Então, se nós estamos sofrendo, vamos fazer como Paulo. Se for por amor do Senhor, vamos sofrer. Paulo se gloriava nisso, então não é algo pesaroso. É realmente pedir graça. Senhor, me dê graça suficiente para que eu possa ter amor suficiente para tanto amar os meus amigos, meus irmãos, meus vizinhos, aqueles que estão ao meu redor, como principalmente, em primeiro lugar, esse amor deve ser regido pelo teu amor, que é o amor ágape, o amor incondicional. O amor de Deus é incondicional. Mas, sendo assim o amor de Deus incondicional, isso não quer dizer que podemos viver uma vida relaxada. Temos que ser criteriosos, servindo a Ele com muita alegria. Glória a Deus. E prestando atenção no que o irmão estava falando em relação a essa divisão que o próprio Jesus fala, né? Ele veio para causar justamente divisão, mas ele não causa divisão por ele ser uma coisa ruim, como quando nós trazemos essa causa de divisão para os olhos somente humanos. Ele vai causar divisão justamente pela questão do ser humano estar nessa condição, né? Na condição necessária, né? E sendo necessariamente esperançoso por Deus, né? Costuma-se dizer que todo ser humano ele tem um vazio, e esse vazio ele só é preenchido justamente por esse amor de Deus, ele só é preenchido por Deus. As maiores causas de tragédias do mundo em relação à violência, né? Há quem defina isso com poucas palavras e dizer que isso é falta de amor de Deus, mesmo não tendo uma compreensão plena acerca do que é esse amor de Deus, até o ímpio consegue reconhecer isso, né? Então, o que nós temos que entender é que esse amor ele é muito mais que excelente. É um amor muito mais que excelente. Esse amor de Deus, ele verdadeiramente excede todo o nosso entendimento, né? Se fôssemos aqui discutir acerca do amor de Deus, não nos faltaríamos palavra nem tema para definir isso, porque isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Um amor verdadeiramente único, né? E sem interesse. Nosso primeiro ponto, subponto, a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a usada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme descrito no capítulo 3, verso 20. Isso indica que Deus pode fazer ultrapassar em muitos nossos melhores anseios. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam, conforme descrito em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que o nosso, conforme descrito em Isaías 55, 9. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e as suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. 1 Reis, capítulo 3, versos 5 ao 14. Nós gostamos, às vezes, de medir a nós mesmos, comparando a nossa vida espiritual, comparando com os crentes que são mais fracos, que conhecemos. E então, às vezes, nos orgulhamos com isso, né? Bem, estou melhor do que eles, né? Paulo, porém, fala-nos, à medida que Cristo
à medida que ele fala, à medida que é Cristo essa medida, né? E que não podemos nos orgulhar sobre coisa alguma. Então, quando tivermos alcançado a plenitude de Cristo, então teremos chegado ao limite. Olha que excelência, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, conforme descrito em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Isso é muito mais excelente do que se possa imaginar. Não tem como você simplesmente falar do amor de Deus e dizer que isso é muito raso, porque isso é muito profundo, isso é muito largo, muito difícil de compreender, mas verdadeiramente muito prazeroso de experimentar, né? Quando nós nos convertemos, às vezes nos pegamos fazendo uma autoanálise de si mesmo e nós olhamos tão pouco para si e já vemos uma grande obra que Deus fez de transformação na nossa vida, né, que isso nos faz nos regozijar diante da presença de Deus. E isso é maravilhoso, né? Deus tem o melhor para nós, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós não imaginamos, aquilo que não desceu no coração do homem, é aquilo que Deus preparou para todo e cada um de nós. Então, quer dizer que compreendemos que nós só temos um resquício da representação desse amor de Deus. Mas um dia nós veremos isso em sua plenitude total, justamente nos céus, naquilo a quem o Senhor está preparado para cada um de nós. Essa é a esperança do cristão, é de que um dia nós sairemos desse mundo tão tenebroso em que nós vivemos. Às vezes somos até afetados direto ou indiretamente por tantas questões, mas o Senhor, ele tem um plano maravilhoso. Esse plano, ele está em operação nas nossas vidas e um dia ele será concretizado. Quando a última trombeta soar e Jesus vier nos buscar, nós verdadeiramente nos regozijaremos com ele, e isso por toda a eternidade. Aleluia. Glória a Deus, é isso mesmo, Paulo. Deus seja louvado por isso tudo. Nosso segundo subponto, o convite para adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. Capítulo 3, verso 21. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado. Capítulo 3, versos 3 ao 5. Das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, capítulo 3, verso 8 e 9, da grandeza do poder de Deus, capítulo 3, verso 16, e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excede a compreensão humana, capítulo 3, verso 19 e 20. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Nada poderia ser acrescentado verdadeiramente a essa oração, senão essa expressão: a Ele seja a glória. Deus é o único que tem o poder para ressuscitar e fazer com que os sonhos se tornem realidade. Já temos a compreensão disso. O poder vem da parte dele, a glória deve ser dada a ele. Conclui o apóstolo: a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A igreja é a esfera em que a glória de Deus se manifesta. Eu concordo com Kurt Wagner quando diz que nada podemos acrescentar à inerente glória de Deus, mas podemos viver de tal modo que nossa vida contribua para que outros também possam contemplar a sua glória. A Deus seja a glória por todas as gerações da história e para todos sempre na eternidade. Essa é a nossa esperança e deve ser a esperança de todo cristão. Glória a Deus. Amém. Nosso terceiro subponto, a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente atribuída para Deus por intermédio da glória de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todos sempre, conforme descrito no capítulo 3, 21, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes, né? Cristo é justamente
a origem da unidade. Né? Tem sido este o tema do apóstolo, né, nestes capítulos, e esse é o objetivo da visão de Paulo, que inspira justamente todo esse seu trabalho. Deus é tudo em todos. Neste tão profundo horizonte de pensamento, Cristo e os seus são vistos juntos, rendendo incessante glória a Deus. Formam um par dentro do propósito infinitamente maravilhoso de Deus, noivo e noiva, né? Redimida e redentor. A glória de Deus é mais gloriosamente vista na graça de unir suas criaturas pecadoras a seu Filho eterno e sem pecado. É essa condição natural em que nós nascemos nesse mundo que temos que compreender que necessariamente nós necessitamos desse sacrifício vicário. Né? É inconcebível alguém fazer com que Cristo tivesse de ser crucificado novamente, jogando tão grande sacrifício maravilhoso como sem valor, julgando como sem valor. Né? Toda a obra de Cristo, ela foi realizada ali na cruz do Calvário, ela foi realizada de forma perfeita e plena para que hoje nós pudéssemos estar, né, disponíveis para que Deus pudesse operar essa maravilhosa obra que Ele mesmo iniciou na nossa vida. Esse ser enchido pelo poder pleno de Deus que o apóstolo desejava, justamente ali aos de Efésio, Paulo entendia verdadeiramente que se não fosse isso, aqueles não teriam como se manter naquele caminho ao qual eles foram chamados, assim como Paulo também compreendia que verdadeiramente ele era o que era, não pela sua própria força, não pela força do seu braço, mas ele compreendia verdadeiramente que a plenitude de Deus havia habitado ali no seu coração, fazia parte de sua vida continuamente. Ele se sentia muito prazeroso em relação a isso, e ele se preocupava quando escrevendo ali a sua carta, na sua primeira prisão ali em Roma, ele se preocupava nessa questão dos Efésios estarem esmorecidos, ou querendo que até retroceder, voltar atrás, porque via o que Paulo estava passando. Via a tribulação, via essa dificuldade a que Paulo havia sido cometido, além de ter aquele seu espinho na carne, quando Deus ali vai lhe dizer que a sua graça lhe basta, Paulo sofreu muitas perseguições, sofreu muitos açoites, sofreu muitas prisões, mas Paulo usou tudo isso, né, para glorificar ao propósito de Deus na sua vida. Né? Quando nós vemos que Paulo teve a capacidade de que mesmo em prisão pregar esse amor maravilhoso a ponto de convencer e de converter a uma guarda pretoriana, a gente vai entender verdadeiramente que essa obra ela não pode ser realizada simplesmente pelo poder da força do braço ou da intelectualidade do ser humano. Isso vem do alto, isso vem de revestimento de poder, isso vem do Espírito de Deus. E é isso que nos habilita para cada toda e boa obra a qual Deus tem nos separado. E aqui nós atingimos aqui o nosso terceiro objetivo, que era justamente de conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Glória a Deus. Verdade. Só trazendo aqui uma síntese dessa compreensão, muito bem explanada, e trazendo mais uma vez a questão das bênçãos, né? Quando ele vai falar que as bênçãos de Deus excedem o pensamento humano. Isso não quer dizer, né? Foi bem falado isso hoje, só para nos relembrar, não quer dizer que nós não passaremos por dificuldade, não é verdade? Isso não quer dizer também que nós não passaremos por perseguição, passaremos sim. O que Paulo está trazendo à compreensão é que Deus pode fazer. Ele não está dizendo que no momento atual na sua vida ele vai fazer. Ele está dizendo que ele pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou daquilo que imaginamos ou que sonda os nossos corações. Então, Deus é muito mais eficaz e poderoso, muito mais do que aquilo que nós pensamos e imaginamos, como Isaías também vai falar no capítulo 55. Então, o que é que nós precisamos? Dentro desse aspecto, continuar confiando no Senhor, continuar buscando fortaleza nele. A minha oração todos os dias, em minha casa, aqui estudando, com a minha família,
é que quando tudo isso passar, eu encontro pessoas diferentes. Uma das coisas que Deus tem me ensinado durante essa pandemia é a autoanálise, o silêncio com Deus. Fazer uma introspecção de nós mesmos. Não precisamos olhar para o próximo nesse momento, em relação às questões interiores. É claro que as questões interiores precisamos estender a nossa mão, mas em relação às questões da vida pessoal, não precisamos olhar, alguém pecou, alguém é falho, alguém era ruim, será que vai voltar melhor? Não. Eu estou preocupado comigo. Eu estou preocupado primeiro comigo. Como nós estamos na individualidade, no nosso relacionamento com Deus, que precisa ser dia após dia buscado essa adoração, essa devida glória, essa honra, que o Senhor possa ter a primazia na nossa vida. Glória. Que Deus possa continuar cuidando de você. Eu esses dias assisti uma live do meu amigo pastor Francimar, e ele trouxe um tema muito importante, e aquilo me chamou a atenção quando o tema era alinhando mente e coração. Ele disse, falando sobre a alimentação, ele dizendo o seguinte, que às vezes nós nos alimentamos com coisas que realmente não faz bem ao corpo físico. Alimentação diária. E ele fez uma pergunta muito eficaz. Será que nós, no corpo físico, né, estamos alimentando com o alimento que necessitamos ou estamos alimentando com aquilo que nós gostamos? Então, aí ele levou para a vida espiritual. E aquilo que é necessário para a vida espiritual, às vezes, não está sendo tomado a devida consciência. Aí, o pastor Francimar trouxe algo que me chamou a atenção quando ele falou, nós temos que ser juiz, analisarmos isso, porque às vezes nós estamos fazendo escolhas e essas escolhas não são realmente a verdadeira necessidade que o nosso espírito está necessitando. Então, aí eu retorno ao que eu falei no início. Às vezes, mesmo conhecendo a teologia, mesmo pessoas conhecendo a palavra, elas continuam no erro. A palavra não conseguiu mudar elas, porque elas não fizeram juízo de si. Aquilo que Paulo falou lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, na questão da ceia. Examine, pois, o homem a si mesmo. Então, ele estava dizendo, faça uma autoanálise. Nesse momento, você é o juiz de si mesmo. E você é o próprio réu. Então, faça essa análise. Que nós possamos, meus irmãos, fazer essa análise. O nosso comprometimento. Não falo do nosso comprometimento com o homem, nosso comprometimento com Deus. O comprometimento com os homens ele é secundário, mas o comprometimento com Deus e com o reino da sua palavra deve ser a primazia na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a nossa conclusão. Ao usar da intercessão de Paulo, anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o preservar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. O fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual. Até encontrar a perfeição, durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Então, quando o apóstolo Paulo examina essas maravilhosas misericórdias de Deus, efetivadas por meio do sacrifício de Jesus, introduzindo na própria família, aos que no outro tempo eram filhos da ira, sua alma se envolve num êxtase, amor e louvor, e por isso ele expressou este sublime sentimento. Ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, a ele, seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para sempre e eternamente. Amém. Então, de imediato, se percebe claramente que esse sentimento não é só uma conclusão adequada desta oração, mas também uma expressão muito apropriada de gratidão do apóstolo, né? E louvor por todas as bênçãos tão generosamente derramadas sobre a igreja, como descrita em todo o conteúdo anterior dessa carta. Além disso, esta é a forma de Paulo fazer conhecido a sua firme convicção de que, embora em sua oração ele pedisse
ele pedisse tanto, Deus é capaz de conceder-lhes muito mais. Mas que isso aqui, ele não nos dá uma base nem de longe na questão de você achar que isso pode ser aplicado a essa falsa teologia da prosperidade que nós vemos tanto sendo aplicada aí hoje, né? Muita gente se aproveita dessas questões, da dificuldade das pessoas, né? E tentam levar isso a um nível espiritual, a ponto de dizer que a pessoa pode ser abastecida nessas questões, simplesmente fazendo uma barganha com Deus. Não é assim que Deus opera. Deus não trabalha fazendo negócios. A misericórdia de Deus, né, e o próprio nome já sugere e já diz, a graça de Deus, ela é verdadeiramente de graça. A graça ela é um favor imerecido. Não é algo que nós fazemos, né, e isso seja uma outra coisa que nós recebemos de forma compensatória. Essa graça ela não vem de forma compensatória para as nossas vidas. Ela vem como um favor imerecido, verdadeiramente. É como um mendigo que em uma praça estende ali a sua mão para receber algo de alguém. Aquele mendigo ele não tem mérito nenhum naquele recebimento, né? A simples questão de você levantar a mão e estender, e muitos deles nem assim o fazem, muitos deles já tem ali um prato ali no meio da praça, tem um chapéu, alguma coisa onde a pessoa vem e deposita algo, né? Então isso verdadeiramente, esse favor imerecido de Deus, ele vem de graça para as nossas vidas, né? Não venhamos aqui falar de que alguém precisa de 100 e você oferece 10 e você será restituído por Deus naqueles 100 que você precisa. Não é isso que a verdadeira teologia bíblica expressa. Primeiro que a teologia bíblica ela não está voltada para bens materiais. Ela está voltada para aquilo verdadeiramente que você acumula nos céus. Naquele tesouro a qual você está engrandecendo nos céus. E não aqui nessa terra, onde a traça e o cupim corrói. Que Deus nos dê graça a cada dia para compreender as verdades da sua palavra, nos fortaleça mais e mais diante dos seus caminhos e continue nos abençoando com essa obra maravilhosa a qual Ele tem nos separado, né, desse momento tão especial da escola bíblica que fazemos aqui online, né? É tão bom um dia hoje como um dia chuvoso. Há quem passou a manhã toda deitado aí, isso é um relaxante muscular tão maravilhoso que muitos deixam de aproveitar, né? Mas a graça de Deus é que nós possamos estar aqui, mesmo em meio a essa chuva, não estar no conforto da nossa cama, mas estarmos aqui no conforto do nosso lar, dispensando essas graças maravilhosas de Deus, para que as pessoas venham até alcance, né, onde estiverem através da internet. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua vida, meu pastor, continue abençoando a todos que aqui participaram juntamente conosco e todos aqueles que irão assistir também posteriormente. Que Deus seja sempre lhe enchendo na plenitude do seu conhecimento e da sua graça, para que assim sejamos fortalecidos a cada dia. Amém. Amém. Deus abençoe. Até aqui tem nosso irmão Valdizar, está em Portugal, né, nos assistindo. Bênção de Deus. Glória abraço, abençoado. Saudade de você e da sua família. Aleluia. Meus grande irmãos, abraço. graças a Deus. A nossa transmissão caiu no comecinho, mas nós iremos salvar, colocar no YouTube e colocar a parte A e a parte B. E Deus abençoe de uma forma poderosa a sua vida, a sua família. Vá lá no nosso canal do YouTube, curta lá, se inscreva, assista as aulas, estão lá. Eu creio que é um momento de aprendizado. Tem sido um sacrifício para nós fazermos isso, mas um sacrifício com amor. Eu creio que o Paulo tem também sacrificado aqui, mas tem sido, já é a nossa prazeroso, dia a dia da escola bíblica, domingo pela manhã. Então, que Deus possa continuar abençoando. Na quarta-feira voltaremos à nossa tradicional aula às 19h30 à noite pelo Facebook. Os irmãos que não estão conseguindo acessar pelo Facebook devido a algum problema na internet, nós vamos continuar postando o link nos grupos da igreja para que você possa assistir pelo YouTube. Deus abençoe a sua vida, traga nesse dia de domingo a palavra do Espírito Santo de refrigério para a sua casa, não desanime, não baixe a cabeça, continue com a cabeça erguida, servindo ao Senhor. Logo, logo nós estaremos de volta, totalmente diferente, com uma roupagem diferente, com um culto diferente,
As liturgias, claro e evidente que a princípio não serão mais as mesmas, serão um pouco diferentes, mas nós estamos orando a Deus. Toda sexta-feira nós temos um culto dos pastores do nosso setorial, e tem sido uma bênção as instruções que nós temos colhido para o crescimento do Reino de Deus. À noite, às 18h30, eu estarei na igreja, tá certo? Recebendo a sua doação, a sua oferta. Eu louvo a Deus pelos irmãos que têm acolhido os nossos necessitados. Já estamos formando as sextas desse mês, e você tem possibilidade de fazer. Pastor, não posso ir, mas você pode fazer uma doação, tá certo? Você pode doar a sua cesta, pode fazer uma transferência, se você quiser. Eu posso colocar até nós não temos uma conta da igreja, mas temos uma conta pessoal, e nós prestamos conta de tudo isso, até porque tudo que entra de cestas básicas, eu não administro sozinho. Nós temos esse mês a juventude, que está também à frente, fazendo esse trabalho de doação, de ajuntamento de cesta, e o Instituto Restaurar o Trabalho Social, que é na pessoa do Cardoso, da irmã Sabrina. Tem sido maravilhoso. Os irmãos têm nos procurado, e na medida do possível a igreja tem sido fiel. Deus abençoe a todos. Não quero citar nomes para não ser infiel com ninguém, mas os nossos irmãos são bênçãos. Deus abençoe vocês, meus irmãos. A congregação do campus universitário, que eu tanto aprendi a amar de uma forma maravilhosa. São pessoas que moram realmente no meu coração. Obrigado, Paulo. Deus abençoe a irmã Diana e a sua família. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe toda a sua família. Abraço.